Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor tenha abundância no meu e no teu coração. Felicidade de estarmos aqui, caminhando, continuando, e agora sem máscara. As máscaras caíram. Amém. Deus é Deus, né, irmãos? Essas portas só fecham se Ele quiser. Um dia vão procurar essas portas, não vão encontrar, hein? Esse povo estará no céu. Eu anseio por esse dia, irmãos. Morar com Deus, morar com Cristo e dar aquele abraço apertado no nosso Senhor. Amém? Eu quero. Vamos ler? Salmo de número 146. São apenas 10 versículos. 146, 146. Vou ler, os irmãos acompanhem. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, fala conosco esta noite. Nós viemos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, porque louvado e bendito é o teu nome. Aleluia. Irmãos, o Salmo de número 146 faz parte dos últimos capítulos, os 5 últimos capítulos do livro de Salmos. São chamados Salmos de Aleluia. Os irmãos podem observar que eles começam e terminam com Aleluia. Aleluia significa louvai a Deus, louvai ao Senhor. Aleluia significa louvar ao Senhor. E essa última partezinha, Ia, significa Deus, Yahvé, Senhor, Jeová. A igreja precisa louvar ao Senhor. A igreja tem que ser uma igreja alegre. Vencemos. Passamos 2 anos muito difíceis, mas vencemos. Estamos aqui, precisamos louvar ao Senhor. Uma igreja precisa louvar ao Senhor, precisa engrandecer ao Senhor. No verso 1, o salmista, ele fala assim, aleluia, ele louva a Deus, ele está feliz, ele está alegre. Este salmo é um salmo de alegria, e ele fala, louve, ó minha alma, o Senhor. Ele clama para ele, dizendo assim, louve, ó minha alma, se alegra, sorria, adore, canta o dia todo, canta tomando banho, canta lavando louça, canta dirigindo, canta com a voz fanha, canta desafinado, mas louve ao Senhor. É momento de felicidade, nós vencemos dias maus e estamos aqui louvando ao Senhor. Então o salmista, ele fala, louva minha alma, o que está acontecendo com você? Se alegra, sorria, porque o Senhor é o nosso Deus. Sorria, o salmista, ele sorri neste momento, ele se alegra. No segundo verso, então, ele fala, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Ele está decidido, ele conhece Deus, ele sabe o que ele fez por nós, ele conhece reconhecer que agora ele tomou a decisão dele, louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Mas não fica aí, ele fala, eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Todo momento da minha vida, a partir de agora, eu cantarei ao Senhor, eu glorificarei ao Senhor, porque podemos sofrer, passar por dias maus, mas nunca estamos só, porque Ele cuida de nós.
O salmista reconhece isso e fala: agora não vai ser só hoje não, mas por toda a minha vida, enquanto eu viver. Ele toma essa decisão que deveria, ou melhor, deve ser tomada por toda a igreja do Senhor, uma igreja vencedora da glória a Deus. Você precisa dar aleluia, aleluia, saber que aleluia é: louvado seja o teu nome, Senhor, sempre. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Então você precisa glorificar, a igreja precisa glorificar a ele, porque isso enche o coração dele de alegria, e as mãos se tornam sobre nós, e nós nos tornamos pessoas diferentes, felizes, cheias de amor, porque louvamos o Senhor todo dia. Todo dia. Salmo 115, 17 e 18, o salmista fala: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio, mas nós, a igreja amada do Senhor, mas nós bendiremos o nome do Senhor desde agora e para sempre. E ele fala aleluia. Ele está falando isso, ele fala assim: Senhor, porque eu te louvo, porque eu estou vivo, eu não desci à sepultura, nós escapamos da sepultura, nós somos libertos, nós nunca mais vamos morrer. Eu não falo simplesmente de uma sepultura de terra, nós não vamos entrar em sepultura nenhuma, porque nós não morremos mais, vamos viver eternamente, e isso é motivo de glorificar a Deus. Mesmo diante de provações, precisamos adorar ao Senhor, precisamos glorificar o Senhor, mesmo nas lutas e tempestades, temos que glorificar ao Senhor. Jó diz, ao ouvir isso o que Jó ouviu? Seus filhos morreram, você perdeu tudo, você não tem mais nada, as notícias más estavam chegando a cada hora. Em capítulo 1, verso 20, ele diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou seu manto, raspou a cabeça, então prostrou-se no chão e adorou ao Senhor. Crente verdadeiro, mesmo na luta e tempestade, adora ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Nós estamos vivos, precisamos louvar ao Senhor. No verso 3, não confia em homens, eles são mortais, viram pó, descem à sepultura, e muitos nunca mais de lá levantarão, porque tem morte eterna. Não confie neles. E ele chama a atenção: ai dos que buscam refúgio em homem. O Senhor abomina isso. Precisamos buscar recurso no Senhor. O primeiro recurso vem dos céus, controla céus e terras. Então nós precisamos buscar recurso no Senhor. Dias difíceis, clama ao Senhor, clama por Ele. Ele não fala: se clamar Ele responde. Faz prova dEle. Ele vai abrir as portas, janelas, torneiras do céu, porque você é amado dEle, você é propriedade dEle. Não busque naquele que não te comprou, mas busque recurso naquele que te comprou. Ele diz em Isaías capítulo 31, de 1 a 3, ele diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com os cavalos lá dos egípcios. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Nós fomos resgatados do Egito, nós fomos salvos do Egito, nós não caminhamos mais na escravidão do Egito, nós somos lavados, remidos, comprados, transformados pelo Deus que nos tirou do Egito. Como que vamos lá fora pedir recurso, ajuda, apoio de quem nos escravizou a vida toda até Jesus nos libertar? Contudo, ele também é sábio e pode trazer as desgraças. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos e contra quem ajuda os maus. E agora ele fala: mas os egípcios são homens e não deuses, seus cavalos são carnes e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Isaías deixa claro que não podemos voltar ao Egito, porque a mão do Senhor pesa aqueles que não buscam refúgio nele, mas buscam nos ídolos lá fora. Aqueles que nós achamos, porque tem poder, pode nos ajudar, e às vezes buscamos apoio em diversas coisas. Está na família. Às vezes temos alguém na família que não conhece o Senhor e até rejeita o Senhor, e nós não vamos nos aconselhar com ele, talvez seja mais velho, mais idoso, mas não podemos buscar ajuda naqueles que não têm o Senhor, porque não vem palavra sábia de boca que não adora o Senhor.
Busque no servo do Senhor, naqueles que podem te ajudar, aqueles que buscam a ajuda do Senhor, porque senão o ímpio cai, e aquele que está agarrado no ímpio cai junto com ele. Verso 4: quando o espírito dele se vai, volta ao pó, naquele mesmo dia acabam seus planos. Os homens podem se levantar contra a tua vida, contra a igreja, continua adorando, continua clamando, não podemos temer. Os dias vêm, as doenças vêm. Lá em 1912 teve uma doença terrível, mas em 20 teve de novo, em 30 teve outra perigosíssima, em 40 teve uma que quase matou todo mundo. Mas a igreja continua, porque nós não somos daqui, precisamos trabalhar, precisamos buscar, precisamos adorar ao Senhor, porque Ele é que cuida de nós. Quando esses homens morrem, que desce a sepultura, todos os planos mal acabaram, ele não tem como fazer mais nada, porque morreu, e morreram eternamente. Hebreus capítulo 9, verso 27, da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso eles vão enfrentar o juízo, e um dia todos esses homens que se levantaram contra a igreja, que fizeram mal à igreja, que perseguiram os nossos irmãos, que mataram os nossos irmãos, todos estarão diante do Senhor, crendo ou não, aceitando ou não, sendo ateu, não interessa, dizendo que Deus não existe ou dizendo que Deus não existe, xingando a Deus, ofendendo o Evangelho, não tem problema nenhum. Um dia todo joelho vai estar diante do Senhor, todo joelho vai estar diante dele, e o grande juiz há de julgar. Seja firme e constante, seja um crente de verdade, adore a Ele. O mundo está se acabando e você está dando glória, que breve vem, ora vem Senhor Jesus, esse céu se abre e nós vamos entrar no reino dos céus, nunca mais teremos choro, tristeza, dor, pandemia, nunca mais vai ter nada disso, porque você está morando no Senhor, as lágrimas serão enxutas, e não haverá mais choro, ninguém há de fechar as nossas portas, porque elas serão abertas eternamente. Nós conheceremos face a face aquilo que nós falamos e lemos, e amamos daqui sem olhar, sem enxergar o rosto dele. Um dia nós estaremos face a face com ele, todo o tempo, amado pelo aquele que nos amou até a morte. Eclesiastes capítulo 20, 3:20, diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e para o pó retornarão, todos, não há um que há de ficar para a semente. Aqueles que amam o Senhor, que louvam o Senhor, que adoram o Senhor, esses viverão eternamente. É questão de escolha. Josué, um dia ele falou: está diante de vocês a bênção e a maldição. E ele fala: escolha a bênção, para que vocês vivam e vivam para sempre. Vivam para sempre. Está diante de vocês, está diante de nós a escolha. Você já foi escolhido de Deus, já foi eleito, sabe por quê? Porque nem escolher nós sabemos, mas por amor Ele nos escolheu. Ele não escolheu Esaú, Ele escolheu Jacó, e você faz parte da família de Jacó, da família de Abraão, da família da promessa, da família de Cristo. Fomos escolhidos por Ele. Adora, louva, glorifica a Ele. Ele fala assim: como é feliz, no 5, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Como é feliz o homem, o salmista repete isso sempre, como é feliz o homem que tem a confiança no Senhor, porque o Senhor é o que fez os céus e a terra, é o que nos fez, é que criou o mundo, é que criou o universo, é que criou todas as coisas, ninguém é maior do que Ele, todos foram criados. Então precisamos confiar naquele que cria todas as coisas, e esse que cria todas as coisas, pela misericórdia de Deus, nos escolheu. Olha só, Ele nos escolheu, então adore a Ele por ser escolhido dEle, adore a Ele por estar aqui, adore a Ele porque acordaram hoje, porque já se alimentaram várias vezes, já trabalharam, estamos aqui sorrindo, adore a Ele por isso. Levante de manhã e fale: aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque eu venci mais uma madrugada, e as misericórdias dEle, como diz Jeremias, se renovaram para você nesta manhã. Se renovaram, você viu a luz do céu, a criação de Deus, né? Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Coloca toda a tua esperança nele, toda a tua esperança nele, não espere em homens. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto, aí Jeremias já leu os salmos, né? Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor,
porque suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, porque o teu Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Adore a Ele. E ele fala o Deus de Jacó, ele não fala o Deus de Israel. O salmista usa aqui o nome anterior, o Deus de Jacó, o Deus daqueles que enganam, o Deus daqueles que falam mal dos outros, o Deus daquele que levanta falso contra o outro, o Deus daquele que incomoda os outros, que persegue, que peca, que erra. É o Deus de Jacó que ele fala. O Deus de Jacó te ama do jeito que você é, e depois ele transforma você em Israel. O que Jesus falou quando ele chamou Levi? O pastor pregou aqui, ele chamou Levi, e quando os fariseus viram ele lá na casa de Levi, o que ele falou para aquele povo? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele é o Deus dos doentes, ele é o Deus daquele que se arrepende do pecado, como Jacó, e ele transforma a tua vida e faz de você um Israel. Então o salmista fala aqui, o Deus de Jacó, que esperança está no Senhor, seu Deus. O nosso auxílio é o Deus de Jacó, porque te ama do jeito que é, te ama cheio de coisas, erramos todos os dias, pecamos todos os dias, mas ele te ama a si mesmo. Ele escolheu te amar, não pergunta por quê. Por que ele escolheu Jacó e não Esaú? Ele escolhe quem ele quiser, não é isso que ele escreveu? Não é isso que ele falou? Não é? Foi lá em Malaquias, capítulo 1. Ele fala que ele escolheu porque ele nos amou, ele decidiu escolher você. Agradece por isso, agradece por fazer parte da família de Israel. O Deus de Jacó, o Deus dos doentes, pecadores, enganadores, homens errados, e graça imerecida na tua vida. Você está aqui porque ele te ama do jeito que você é. Reconheça isso, reconhece. Ele diz no 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Primeiro, do 1 ao 2, ele diz que adora, ele declara que ama e que dá glória para ele. O 3, ele falou, olha, 3 e 4, não confie neste mundo, não confie neste mundo, não deixa se enganar por promessas deste mundo, porque isso vai tudo de pó para pó. Mas no 5 ele fala, como é feliz aquele cujo o auxílio é Deus, o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor Deus. Depois ele fala da glória, do poder dele. Ele fala que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre contigo, mesmo sendo todo poderoso Criador dos céus e da terra, e a gente sendo nada, sendo pó, sendo infiel com ele. Ele mantém a fidelidade, mesmo tendo construído tudo que o salmista falou aqui, lá que está em Gênesis 1 e 2, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém contigo a fidelidade para sempre. O 6, ele é fiel. Ele diz assim, ele é todo poderoso, ele é Deus de poder e fidelidade. Jeremias 27, 5, eu fiz, diz o Senhor, eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Escolheu você, dá glória, escolheu você, palavra dele aqui, eu dou a quem eu quiser. Tão chateado com a igreja, tão nervosos, querem fechar a igreja, querem destruir o evangelho, querem destruir a família, não conseguem fazer, porque todo o poder é dele, e ele escolheu dar a vida eterna para você. Todo poderoso, o dono do mundo, aquele que te ama mais do que você ama ele. Apocalipse capítulo 14, verso 7, ele diz, João fala assim, ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes de água. O que o salmista falou, adorem ele, pelo poder dele, ser todo poderoso, criador de todas as coisas, e nos escolheu. Quem somos nós? Amados do Senhor, filhos do rei, príncipes, recebido como filho, temos herança em Jesus, aquilo que pertence a ele, nós herdamos, por graça imerecida. A herança é dele, o poder é dele. O pai fala, pede-me e te darei as nações por herança.
e os fins da terra por tua possessão. Deu tudo para Ele, e Ele nos pegou como herança. Temos direito a usufruir da casa dEle, glorificar Ele no palácio dEle, estar presente dia a dia com Ele, e eternamente. Era dEle, e agora somos filhos, temos herança no céu, sem merecimento, por amor da glória para Ele. Verso 6, ele diz assim, 6 parte B, e que mantenha a sua fidelidade para sempre, não muda uma vírgula do que te prometeu, é para sempre. Adorem Ele por causa disso, glorifica Ele, porque é imerecido. Nós erramos todo dia, erramos hoje de novo, vamos errar amanhã, mas a fidelidade dEle dura para sempre, dura para sempre. Salmo 117, 1 e 2. Louve o Senhor todas as nações, exalte todos os povos, porque imenso é o seu amor e leal por nós, e a fidelidade dura para sempre, para sempre. Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para transformar a tua vida, Ele é fiel para mudar a história, porque muitos de nós precisamos ter história mudada ainda, mesmo aqui. Precisamos mudar, precisamos tomar atitude e decisões de crentes fiéis ao Senhor, ter uma estrutura de fidelidade com Deus, mas eu sei que é difícil. Mas 1 João capítulo 1 verso 9, ele deixa o caminho para a gente, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Significa perdoar, lançar no mais profundo do oceano, não se lembrar mais dos pecados, transformar a tua vida, vestir você de vestes brancas, para poder entrar no lugar santo. Mas Ele pede a você: confessa os teus pecados, não para mim, não para o pastor, mas se dobra diante do Senhor e confessa, fala tudo que Ele já sabe, não esconde nada dEle, porque Ele conhece antes da palavra sair da tua boca, antes de você praticar o teu pecado, antes de você nascer, Ele sabia que você ia praticar aquele pecado, então não tem como esconder dEle, mas confessa para Ele, conversa com Ele, fala com Ele, pede perdão a Ele, se explica com Ele, e Ele é fiel para perdoar os teus pecados, e só com pecados perdoados que nós vamos entrar no céu. Pecado escondido de Acã, lembra? Não entramos no céu. Roupas sujas, não entramos no céu. Intrigado de irmãos, não entramos no céu. Falando do pastor, não entramos no céu. Falando do irmão, não entraremos no céu. Adorando a Cristo e confessando os pecados, é o caminho da cruz que Ele ensinou. E aí, uma vez que você confessou os seus pecados, você encontra Cristo no Salmo 146. O Salmo 146, não sei se os irmãos já notaram, é onde fala mais do caráter de Cristo na Bíblia. Ele diz assim: Ele defende a causa dos oprimidos, dos pobres, Ele veio para os pobres, Ele dá alimento aos famintos. Lembra que Ele multiplicou o pão? Ele multiplicou o pão. O Senhor liberta os presos, as correntes caíram de Pedro. Ele liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. Lembram disso que Cristo fez? Passou lodo no olho dele e mandou ele lavar. Mas também falou por aquele cego de Jericó, deu vista a eles. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor tirou a venda dos teus olhos, por isso que você está aqui. O Senhor dá vista a cego. O Senhor ama o justo. O Senhor protege o estrangeiro. O Senhor sustenta os órfãos e as viúvas. Lembra lá os diáconos, cuidando dos órfãos e das viúvas? Ele frustra o propósito dos ímpios, daqueles que tentam te derrubar a igreja, entristecer você, afastar você do caminho dele. Eles são frustrados. O Senhor acabou de frustrar aí esses homens maus que tentaram parar a igreja, foram frustrados. Vai voltar tudo ao normal até perseguirem lá na frente. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque o Senhor reina para sempre. O salmista termina o verso 10, mostrando do 7 ao 9 o caráter do Cristo,
daquele que vive entre nós, que nos protege, que nos guarda, que cuida de você, mesmo em dias maus, quando você estiver triste, abatido, estiver com fome, achar que está enfermo, ou estiver abatido, Ele te protege, diz aqui, a Bíblia diz, o salmista diz isso, Cristo vive em você, e ninguém toca no ungido do Senhor. E o 10 ele fala, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, ó igreja amada, o teu Deus reina de geração em geração. E ele termina esses salmos aqui, depois de apresentar Cristo para a igreja, ele termina esses salmos aqui, a última parte do 10, ele fala, aleluia, ele te convida para adorar ao Senhor. Ele te convida para louvar ao Senhor, Ele te convida para falar, Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro, Deus meu, Senhor meu, aquele que me protege, aquele que me salvou, aquele que me deu a vida eterna, de graça, sem eu merecer nada. Ele fala, louvai ao Senhor, aleluia. Não perca tempo, igreja, adore ao Senhor, louve ao Senhor, busque ao Senhor, a madrugada se dobra diante do Senhor. Essa madrugada vários irmãos oraram pelo propósito da nossa igreja. Eu estava hoje orando na madrugada e falando, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me acordou mais uma vez, não esqueceu de mim, Ele me acordou mais uma vez, Ele não esqueceu de mim. Há muitos anos atrás eu falei assim, Senhor, queria orar de madrugada, me acorda, e nunca mais eu consegui dormir depois das 4 horas antes de orar. Eu acordo 4h30, o Senhor me acorda, eu babo o joelho, oro, e depois vou dormir de novo e acordo 6 horas para trabalhar. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu poderia virar da perna e não acordar e não falar com o Senhor, mas Ele é bom e fiel na palavra dEle, e eu tenho certeza que até eu ficar bem velhinho e Ele me levar, eu vou orar na madrugada, porque é ali que a gente se encontra com Ele. Pode orar todas as horas, irmão, devemos orar todas as horas, mas na madrugada você está sozinho, você deita a tua cabeça ali no colchão, com o joelho no chão, e aí você tem direito de falar à vontade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Maranata, o homem está às portas aí, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Aleluia, ao Senhor a glória, glórias a ti, te adoramos, Jesus, maravilhoso tu és, aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão, diga, olha, o Senhor é o teu protetor, que Ele te abençoe ricamente, bom retorno para casa, aleluia. Os irmãos da capelania, fiquem aqui comigo, vamos começar a nossa reunião. Os irmãos de casa, Deus abençoe.